Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando com o Acorda Vascaíno nessa quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. Um dia de jogo, um dia em que o Vasco faz a sua segunda partida pelo Campeonato Brasileiro, jogo difícil contra o Bragantino no estádio Nabi Abichedi. E nós vamos transmitir esse jogo a partir de 5h30 da tarde no nosso pré-jogo com o Joel Silva, direto de Bragança Paulista. Eu vou falar do jogo, mas poderia falar de outros temas, mas é claro que o tema ontem foi a notificação que o presidente Pedrinho, o Clube de Regatas Vasco da Gama, fez a 777, a Vasco SAF, numa tentativa de buscar garantias em função da situação financeira da empresa norte-americana. É um tema espinhoso, difícil, porque a gente tem muitas informações sobressaltadas da situação da empresa norte-americana, são muitas as denúncias, muitas as reportagens, a própria 777 não se posiciona e a gente tem uma informação de que foi feito aí um pedido, um dinheiro foi recebido no final do ano passado, e isso causou uma dúvida muito grande, porque a partir do momento em que isso acontece, pode estar comprovadamente colocada a dúvida sobre a situação financeira da parte majoritária da sociedade. Mas esse tema é um tema, como eu disse, espinhoso. A gente conversou muito ontem à noite sobre isso no AveNews, mas eu tenho uma preocupação muito grande sempre com aquilo que nos move. Todos nós estamos aqui por conta do futebol, absolutamente do futebol. O futebol é a nossa prioridade, é uma prioridade que inclusive o canal Atenção Vascaínos tem, sempre prezando pelo número 1 ser o futebol e não política e não tratar da política. Mas quando a política de alguma maneira interfere e atrapalha no futebol, a gente se preocupa. Eu ontem falei isso no News, me preocupo porque eu vejo um distanciamento cada vez maior dos dois sócios, daqueles que compõem o Vasco da Gama como clube, como entidade esportiva. A Associação Clube de Regatas Vasco da Gama é um clube. A SAF é outro clube. São clubes divididos, são situações divididas, com pessoas cada uma defendendo o seu lado, não pensando talvez num bem comum, ou então não conseguindo pensar num bem comum. Daí há uma busca jurídica, há uma cobrança financeira por garantias, por parte dos norte-americanos dizer que a garantia é o contrato. Tudo bem, é uma discussão que a gente vai ver o desenrolar. Mas a minha preocupação é como isso pode atingir o dia a dia do futebol. E penso muito naquela questão de insegurança jurídica, de saber se o contrato vai ser rescindido, se vai se manter o status quo de minimamente pagamento de salários, condições boas de trabalho, enfim, todas essas situações permeiam o futebol, permeiam um departamento que é o coração disso tudo. Eu quero crer que não, acredito que não, porque, bem ou mal, os trâmites internos de briga ou não vão manter um tempo o clube andando. A associação ela vai ter que, se for para brigar, ter a certeza de que o tempo está contra ela. Mas nesse aspecto eu acho que vai demandar um pouquinho mais de trabalho. Porém, o futebol ele vai ter o transcurso do campeonato. Jogadores leem as matérias. O técnico Ramon Dias, que esteve semana passada com o Josh Wander aqui no Rio, e ouviu do dirigente estar mais próximo, de estar mais junto. Tudo isso é claro que é insegurança. Porque e aí? Será que aquele cara que falou com a gente semana passada continua? Essa briga interna aí, não quero ficar nisso aqui não. Então todas essas situações trazem sempre aquela preocupação da bomba relógio, da coisa que pode estourar a qualquer momento. E a gente vê, engraçado, só no Vasco, na Vasco SAF tem essa discussão.
Os outros times também em situação difícil na parte técnica. O Bahia até ganhou do Fluminense ontem, mas tinha perdeu o Campeonato Baiano. O Cruzeiro mal na Sul-Americana e também não conseguindo ganhar o Campeonato Mineiro. Enfim, as SAFs não vivendo. Pro Botafogo é uma dúvida, mal na Libertadores, começou mal o Campeonato Brasileiro. Tudo isso seria até razão para brigas e desentendimentos, mas só no Vasco, que estreia com vitória, mas que continua tendo uma ebulição muito grande. E isso me traz aquela velha história de não querer investir no Vasco, de querer pensar em fazer outro tipo de busca para apoiar, porque como é que eu vou apoiar num clube que está sempre em briga? A questão da licitação do Maracanã, da mesma forma, porque internamente o recado que se passa se o Vasco não se une lá internamente, como é que vai se unir para gerir o Maracanã? De que lado que o Vasco vai estar? Que empresa é essa que está gerindo o Vasco? Então existem muitos prejuízos diretamente no futebol, esse clima totalmente beligerante da associação para com a SAF. Mas, atrelado a isso, e a parte disso, a gente tem que pensar no jogo, que é um jogo difícil, é um jogo sempre complicado. Eu estive ano passado lá em Bragança Paulista e vi o jogo de perto. Foi um jogo complicado, em que o Vasco teve muito prejuízo com a arbitragem do seu Anderson Daronco. Paulo César Zovanelli vai apitar o jogo de hoje, é um árbitro jovem de Santa Catarina, que espero que possa fazer uma arbitragem normal, sem inventar. A gente já teve uma primeira rodada aí, inclusive o árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi até afastado, de uma maneira inacreditável, muito por conta de um pênalti do Lucas Piton, que eu já disse, eu não vi, e é uma opinião minha, eu vou manter, porque eu tenho essa opinião, não tenho que ir com a maioria, aceitar a maioria, e não vi o pênalti em cima do Galdames, que é algo inacreditável. Então a gente vê uma arbitragem já mal, uma comissão de arbitragem pior, e a gente tem essa preocupação sempre com o Vasco, que é um clube antipatizado, é um clube em que as pessoas não gostam muito, mas me parece o Vasco num momento legal. O Ramon Dias arrumou o time com os 3 volantes, é a maneira como o Vasco tem que jogar sem o Payet. É claro que o Payet tem que ter vaga, o craque não pode ficar de fora, mas passa a ter um time competitivo, com 2 pontas rápidos, 2 jogadores velozes, 2 jogadores de arranque, como Rossi e David, o David mantido pela esquerda, que eu acho muito melhor. Você tem ali 3 jogadores de meio de campo de trabalho de bola, de movimentação, 2 laterais mais agudos, esperando que o Piton faça uma atuação melhor do que fez no domingo, que eu também não gostei. Aqui é um espaço para a gente dar a nossa opinião e não ir com a opinião dos outros, cada um tem a sua opinião. Eu não gostei do Piton, mas o Vasco precisa se precaver, porque o Bragantino é um time em casa de muita velocidade, está muito mexido, vai ter o Lucão provavelmente no gol, tem um lateral improvisado, o Lucas Cândido, ou Luan Cândido, jogando de zagueiro. Tem ali alguns jogadores interessantes, como o Eric Ramírez, chegou a ser cogitado no Vasco, o Eduardo Sacha, que é muito bom jogador, centroavante perigoso, o Gustavinho, que fez o gol contra a gente. Mas é um time que está vivendo um momento difícil, foi eliminado pelo Botafogo na pré-Libertadores, tomou um chocolate do Racing na Sul-Americana, o Racing da Argentina, empata com o Fluminense depois de estar perdendo, vira e depois cede o empate, demonstrando fragilidades. E em cima dessas fragilidades, eu quero acreditar que o Vasco possa conseguir um bom resultado, sim. Mas, como eu falei aqui antes do campeonato, eu acho que o Vasco precisa ser humilde. Precisa ser humilde para reconhecer que um empate contra o Bragantino fora de casa não é ruim. E não é porque o Bragantino talvez não tenha a mesma história, são dois times que têm jogado, e dentro de Bragança Paulista há um equilíbrio, 2 vitórias para cada lado e 6 empates. Mas o Bragantino é um time que vem montado, mas perdeu alguns jogadores, mas o Vasco também está se montando. Então empatar, e contra qualquer um fora de casa, jogar com Juventude lá, empatou, não é ruim, somar pontos. Agora em casa você precisa matar, você precisa vencer o jogo, e acho que o resultado de hoje do empate não seria de todo ruim, mas vejo o Vasco com condição de vencer. Porém,
Não quero aqui aumentar o otimismo de forma alguma. Repetir a atuação de domingo é fundamental, porque você tem competitividade, você tem força para conseguir superar um adversário que corre muito, que se movimenta muito. Olho no Vitinho, atacante, que é muito bom jogador, mas eu quero ver mais o Vasco, principalmente fora de casa agora, nesse tipo de campo. O Ramon Dias já conhece, enfrentou o Bragantino ano passado nas suas primeiras partidas jogando em Bragança Paulista. O Vasco teve chance de ganhar o jogo, mas eu quero ver, quero acontecer. Mas volto a dizer, humildade para reconhecer os erros, humildade para entender a sua limitação, humildade para resolver os seus problemas. Eu acho que o campo de hoje traduz muito o que a gente espera do lado de fora dessas pessoas que hoje comandam tanto o associativo como a SAF. Talvez se juntar, serem mais humildes, mais tranquilos, acabar com esse clima de guerra, de beligerância que, sinceramente, não vai dar nada. Não vai levar o Vasco a absolutamente nada. Mas a gente espera que isso não possa ser transferido para o campo, mas que o Vasco seja inteligente em todos os aspectos, dentro de campo e fora de campo, porque a gente unido é muito forte, mas a gente desunido, como a gente vem sendo nesses últimos anos, a gente é presa muito fácil. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, com Joel Silva, com Sérgio Quinde, e a gente volta aqui na parte da tarde, direto da CBF, a partir de 2 da tarde, com a live do sorteio da Copa do Brasil, dos times que podem enfrentar o Vasco na próxima fase da Copa do Brasil, e a gente vai acompanhar esse sorteio, tá bom? Grande abraço a vocês, fiquem bem, a gente se vê daqui a pouco. Tchau.